Oi, gente, tudo bem? Aqui é a professora Regiane Marques. Hoje vim gravar a nossa segunda videoaula, né? Hoje com o tema Abolição da Escravatura no Brasil. Na videoaula passada, que vocês vão poder acompanhar aí pelos vídeos anteriores, a gente falou do Brasil Colônia, né? Aquele período em que os portugueses chegaram no Brasil. Nessa aula de hoje, nós vamos falar como que foi o envolvimento dos escravos dentro desse período da colonização, como eles eram tratados, como que eles chegaram no nosso país, como que ocorreu tudo isso, tá? Espero que vocês gostem, espero que vocês entendam. Lembrando que qualquer dúvidas ou sugestões vocês podem deixar nos comentários que eu vou respondendo, ok? Então vamos lá. A época do Brasil Colônia foi de 1500 até 1822, foi aquele período da história onde os portugueses eles chegaram, né, aqui no Brasil. Junto com eles vieram todas as novidades, tanto para os indígenas quanto para os próprios portugueses que chegaram num território novo, né, num território até então desconhecido. Esses portugueses, quando eles chegaram aqui no Brasil, como eu falei no vídeo anterior, eles vieram em busca de uma melhoria de economia para Portugal. Isso eles iriam fazer através de quê? De novos produtos que eles pudessem comercializar, né, lá em Portugal, transformar esse produto em dinheiro, melhorando assim a economia. Para isso, primeira mão de obra que eles tiveram aqui no Brasil para ajudar no primeiro produto que eles descobriram, que foi o pau-brasil, foi a mão de obra indígena. Então, eles meio que escravizaram nossos índios para ajudar, né, a levar essa mercadoria, que era o pau-brasil, para Portugal. Só que os índios, eles foram bem resistentes a essa escravização. Então, o que eles fizeram? Eles mantiveram em fuga o tempo inteiro. Então, como eles conheciam bem o território, né, eles escondiam, e aí gerou uma falta de mão de obra para os portugueses. Quando passou do pau-brasil para a cana-de-açúcar, que também tá no outro vídeo, que vocês podem voltar lá e assistir, uma explicação melhor, os portugueses começaram então a trazer mão de obra escrava da África. Assim como toda a Europa já estava fazendo, eles começaram a escravizar os africanos, fazendo com que esses africanos chegassem aqui no Brasil e trabalhassem, na maioria das vezes, nos engenhos de açúcar ou nas casas desses portugueses como empregados, né, domésticos, se fosse para a gente colocar nos dias de hoje. Muitos dos africanos, boa parte, né, dos africanos, quando eles vinham pro Brasil, eles passavam por muitas dificuldades. Primeira coisa que eles já sofriam é porque quando eles eram capturados na África, muitos deles eram capturados ou através de guerra, ou por não pagar alguma dívida. Então eles eram capturados por africanos, acreditem. Algum africano mais influente pegava esses outros africanos que deviam alguma coisa para algum superior. Então, eles eram capturados ou através de guerra, e aí eles eram deportados, demandados através dos navios negreiros aqui para o Brasil, principalmente onde os portugueses tinham acabado de colonizar. Então, como que eles vinham nesses navios? Eles vinham amarrados, algemados, né, uns aos outros, passavam fome, adoeciam por falta de higiene. Então, tudo isso contribuía para que muitos africanos eles chegassem aqui já sem vida, né? Foi até daí, então, que surgiu depois, mais pra frente, a peste negra, né? Que a gente vai falar num próximo vídeo. Esses africanos, eles foram explorados aqui no nosso território por quase 400 anos. Então, foram quase 400 anos de escravidão. E a gente teve em torno de 5 milhões de africanos sendo escravizados aqui no nosso território. Primeira coisa que eu queria que vocês entendessem é que todo esse período de escravidão no Brasil, ele aconteceu pelos portugueses justamente por necessidade de mão de obra. Então, a maioria dos africanos, quando eles já vinham para trabalhar mesmo como escravos, né, nos engenhos, muitas vezes sem nenhuma mordomia, né, não tinha, a não ser aqueles que trabalhavam em casas, né, como
maioria mulheres, como domésticas, ainda tinha um lugar para dormir, mas o resto era tudo em plena miséria, né? Condições de vida precária. Aí, com tudo que estava acontecendo, os portugueses, quando eles vieram para o Brasil, eles buscavam, como eu falei, melhorar a economia para tentar um relacionamento melhor com os indígenas. Eles trouxeram padres jesuítas para catequizar esses indígenas. Vocês devem lembrar de eu ter falado sobre isso. E aí, através dessa catequização, aproximar, né, através da religião, os índios dos portugueses. E esses padres jesuítas foram os primeiros a querer a abolição da escravatura, ou seja, a não aceitar a escravidão, a lutar contra a escravidão. Então, os primeiros foram os padres jesuítas. E depois, a gente foi tendo várias figuras importantes nesse processo. Lembrando, uma curiosidade que eu tenho para contar para vocês, que aqui na América toda, o Brasil foi o último país a ter a liberdade de escravidão, a ter totalmente os seus negros libertos, né, através da Lei Áurea, que é o que eu vou falar com vocês agora. Então, até chegar à Lei Áurea, a gente teve algumas leis anteriores. A Lei Eusébio de Queiroz, ela falava o seguinte: a partir de agora está proibido o tráfico de africanos para o Brasil. Então, essa foi a primeira lei. Depois, a Princesa Isabel, em 1871, ela assinou uma lei, a Lei do Ventre Livre, que estabelecia liberdade para os filhos de escravos que nasciam após 1871. Então, todos os filhos de escravos que nasciam após 1871, eles já nasciam com liberdade. Então, era a Lei do Ventre Livre, foi assinada pela Princesa Isabel. Depois dessa, teve a Lei dos Sexagenários, ou algumas pessoas conhecem como Lei Saraiva-Cotegipe. Ela foi assinada em 1885 e ela falava o seguinte, que negros acima de 60 anos, eles também tinham a liberdade já conquistada. Então, a gente tinha 3 leis principais até a gente chegar na Lei Áurea, que eu vou falar daqui a pouquinho. Essas 3 leis, elas foram respeitadas por boa parte dos brasileiros, né? Lembrando que a oligarquia, que eram aqueles pequenos grupos de pessoas que mandavam, que no nosso período eram em maior parte, os latifundiários, ou seja, os fazendeiros, eles não queriam respeitar muito essas leis. Eles queriam indenização por parte do governo para eles liberarem os seus escravos, como se fosse um meio de troca. Nós vamos te dar libertar os nossos escravos, porém vocês vão nos pagar o valor que a gente pagou por eles, né? Então, até chegar nessa parte da Lei Áurea, da assinatura do fim da escravidão no Brasil, os negros, eles foram se organizando entre eles e fugindo para os quilombos. Os quilombos, o que eram? Quilombos eram locais ali onde eles conseguiam, os escravos conseguiam, através deles mesmo, fixar uma moradia e fazer com que ali eles ficassem protegidos dos portugueses, dos seus patrões daquele período. Então, o quilombo era como se fosse um refúgio de escravos para eles se protegerem da própria escravidão, né? Então, até chegar a Lei Áurea, os escravos, eles tinham essa opção. Aqueles que conseguiam fugir, que não se encaixavam em nenhuma das outras leis de liberdade, eles fugiam para os quilombos. Até tem um muito importante, né, que foi uma pessoa muito importante, que foi Zumbi dos Palmares. Depois vocês devem fazer uma pesquisa sobre ele, que foi um homem que ele ajudou muito, né, os negros a criarem essa coragem. Então, vamos lá. Quem foi a Princesa Isabel? Princesa Isabel, né, ela era filha de Dom Pedro II, ela foi a primeira mulher a administrar um país, né, o nosso país. Ela não foi tão resistente a tudo, igual as outras mulheres eram, todas as leis, ela era muito à frente do tempo dela. Então ela lutava não só pelo fim da escravidão, como também pelos direitos da mulher, pelos direitos do ser humano. Então, ela foi uma mulher muito moderna para aquele período. E ela, né, resolveu, então, criar uma lei para abolir a escravidão no Brasil. Então, ela cria, depois de já ter assinado a Lei do Ventre Livre, a Princesa Isabel, então,
cria a Lei Áurea. A Lei Áurea, então, veio para fazer que o Brasil, então, se tornasse um país onde não era mais possível, não poderia mais, não era mais admitido, essa é a palavra certa, não era mais admitido ter a escravidão. Essa Lei Áurea resolveu os problemas dos negros aqui no Brasil, dos africanos? Não. Por quê? Eles foram liberados, sim, do trabalho escravo, mas eles ainda não foram incluídos na sociedade como um ser humano comum, né? Até hoje a gente ainda sofre muito, né? Falo a gente porque todo mundo sofre, mas os negros sofrem muito com o preconceito, com o racismo, né? Com a falta de inclusão social. Mas o pontapé, como se diz assim, o pontapé inicial para isso tudo acabar partiu da Princesa Isabel com a assinatura da Lei Áurea, onde ela abolia. Então, a Lei Áurea foi assinada pela Princesa Isabel no dia 13 de maio de 1888, e nesse período após a assinatura da Lei Áurea, a gente teve em torno de 700 mil escravos conseguindo, então, sua liberdade. Foi um período bem importante para a história do Brasil. Beijo! Bom, é isso, né, que eu tenho para falar para vocês sobre a escravidão no Brasil. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido um pouquinho melhor desse conteúdo. Conto com vocês, né, nos comentários para tirar as dúvidas, para mandar suas perguntas, dar sugestões. Lembrando que nós todos estamos passando por um período muito difícil, mas é importante essa colaboração, né, tanto nossa como professores, quanto de vocês como alunos, tá bom? Então deixem seu like, curtam aí o vídeo, se inscrevam, ativem os sininhos para receber vídeo novo quando sair aqui no canal. E espero contar com todos vocês, tá bom? Próximo vídeo. Beijinho, tchau, tchau!